Bem-vindos ao Magos CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Francisco Zapata. Ele é CEO da Kentricus, co-founder da Paradox, que é uma school, né? Uma escola. É isso aí. Pai de 2 meninos gêmeos e fã de ficção científica. Zapata, muito obrigado por aceitar o convite, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Conta pra gente só um minutinho, um resumo da sua carreira e depois eu vou aprofundar um pouco melhor, então não se preocupa. Só pra gente entender quem é Maravilha. você. Em 1 minuto fazer um resumo da minha carreira vai ser pauleira. Resumo rápido, assim, só pra gente vai entrando. Me formei como engenheiro mecatrônico, fui a terceira turma da Poli, então para mostrar como é do século passado essa história, começou lá. E profissionalmente eu entrei na Accenture como consultor, como analista de TI, então eu comecei minha carreira no mundo do mundo do TI muito forte, programação em C, nossa, qual que era o nome da linguagem? Tinha Pascal, tinha C, tinha... Não, Visual Basic. Visual Basic. VB. Isso, VB3 eu cheguei a programar. Daí eu fui evoluindo na Accenture, se chamava Andersen Consulting naquela época, até que eu estava como gerente de TI, isso perto do ano 2000, porque exatamente no ano 2000 saí da Accenture já, se chamava já Accenture, para a Local Web. Então, foi um convite do próprio Gilberto, o fundador da Local Web. Ele era um grande amigo meu daquela época da Accenture, a gente se conheceu. E ele me puxou para a Local Web com uma missão curiosa de melhorar a qualidade para o cliente final. Isso depois a gente até mergulha, eu vou só resumindo. E nisso eu fiquei 13 anos na Local Web. Em 2013 eu saí de lá e aí criei a minha empresa de consultoria. Então, com aquele nome lindo que eu te falei, Zapata Consultoria, por falta de criatividade. Bom, o engenheiro não se espera diferente. Foi até bastante, né? Foi criativo, né? E aí eu fiquei trabalhando em consultoria até hoje, mas o nome mudou e é significativo a mudança de nome. Porque quando eu senti que o mercado já estava aderente ao que hoje a gente chama de Customer Experience, eu decidi mudar o nome para Kentricus, que você está totalmente certo. Ortograficamente é Kentricus, mas só a melhor Kentricus, que é como eu chamo a empresa. Tá. E aí ela mudou de nome e até hoje segue como Kentricus. E no início deste ano entrou o sócio, que é o Leonardo Pallotta. A gente viu até que você conhece Sim, a figura, eu já conheci né? o Leonardo. Genial. E a gente criou uma outra empresa chamada Paradox Academy, que tem tudo a ver com a Kentricus. Então, Kentricus Consultoria, Paradox Academy, Educação Corporativa. E já estamos com iniciativas nessas duas frentes até agora. E, bem, resumindo muito, essa história. Boa. Vamos lá. Eu vejo, é muito comum, pelo menos hoje, né? Não sei como é que era na sua época, alguém que se forma em engenharia numa boa faculdade, como você se formou, não importa se é civil, mecatrônica, mecânica, acaba indo ou para o mercado financeiro ou vindo no consultor. Já era assim naquela época? Era exatamente assim, Tá, cara. então não mudou nada. Nada. Ou acho que era banco... Não era nem tanto o Itaú o que chamava mais. Era um banco que até já se extinguiu, nem lembro o nome. Ou era as grandes consultorias. Mas total, era essa escolha e me atraiu muito o lado de consultoria. Eu gostei da ideia de passar da realidade de vários clientes, entender a realidade deles e sentir uma forma de melhorar essa realidade naquela época em tecnologia. Tá, mas nesse período você era técnico, por mais que você entendesse o cliente, você já tinha um olhar para o negócio ou muito pouco nessa primeira fase da Accenture? Era um olhar muito micro. Eu não chegava a compreender ou ter a vontade de entender o business. Olhando hoje, eu olho e falo, como era imatura essa personalidade, como profissional até. E vou te contar uma coisa. Eu odiava cliente. Odiava. Eu era aquele técnico de programação que queria se esconder numa sala e fazer passa código. A comida por baixo, o papel do código e devolve depois a programação. Exatamente. E é curioso isso, porque entrando nos clientes e vendo esse lado puramente de programação, me deu uma força, um conhecimento técnico muito grande. E até hoje eu uso.
Então, apesar das tecnologias terem evoluído muito, eu me A sinto lógica super... de programação, lógica booleana, tudo, A lógica né? e as arquiteturas, o jeito de pensar tecnologia. Hoje, claro, aplicado totalmente ao cliente, à necessidade dele, diretamente. Mas eu consigo entender, por exemplo, o ponto de vista dos devs, de OpDev, toda a complicação que existe lá e que tem uma consequência negativa no cliente. Então, não é só dizer, pô, mas vocês fazem código bugado e ficar batendo na área. Eu entendo perfeitamente os dois lados agora. Mas, voltando ao ponto lá, sim, o lado técnico era muito forte e eu tinha aversão ao cliente porque eu queria ficar focado no código. E com o tempo isso foi mudando. A sua transição, você sente que foi na Accenture ou foi quando você mudou para... Totalmente local web. Na Totalmente. Accenture você se manteve os 5 anos fiel ao seu Fiel. estilo, odeio Sim. cliente, só faço código e pronto. Sim, claro que eu nunca tratava mal o cliente nem Não, nada. eu Tenho uma entendi, eu interface entendi. muito, muito boa. Mas lá no meu âmago eu enxergava aquilo como perda de tempo, vamos focar no que importa, que é construir arquitetura, Que construir é o o que gera valor código, mesmo, que é que é o o... divertido e tal, era a minha, Tá minha bom. mentalidade. Então, isso mudou. Aí eu tenho, então, duas perguntas. Primeiro, por que que, então... Bom, a Accenture já era uma empresa super reconhecida, renomada. Como é que alguém técnico, e aí vou assumir aqui umas premissas, vou ser preconceituoso, tá? Talvez um pouco menos avesso a risco, que gosta mais daquela estrutura e estava com vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Como é que essa personalidade, mais imatura, como você mesmo falou, topa ir para uma empresa que era pequena, que estava, acho que começando... Nossa, pequeniníssimo. Tá. Como é que foi esse movimento? Legal. Você se refere à mudança para a local web, Para local web, exato. era uma startup pequenininha na E época. que na assim. época não era nem sexy ser startup, tá? Só para deixar todo mundo claro É aqui. verdade. Isso. Então, você tomou um super risco. É. Como é que essa personalidade imatura, que só gostava de tech, que estava num lugar bacana, topou essa mudança? Excelente pergunta, Matheus. Essa mudança foi porque quando eu enxerguei a oportunidade na local web, era uma folha em branco. Como eu te falei, o objetivo era, olha, melhora a qualidade do meu cliente. Aí eu começava a cutucar, eu falava, mas como assim? É muito genérico isso, é muito amplo. Deixa eu entender melhor, o que é a qualidade para o seu cliente? E a resposta sempre voltava para mim. Ah, você vai descobrir. Você, Zapata, tem que entender primeiro o que é qualidade para poder trabalhar e maximizar isso dentro da local web. Mas, desculpa, só voltando. Por que você topou mudar? Ah, tá. Vamos, por que você falou, não, vou para lá? Tá. A vontade de criar algo Do zero. nessa folha em branco que foi me oferecida. Mesmo com risco, mesmo com... Mesmo com risco, sim. Tá. Não foi fácil, vou dizer que Tá. é que hoje local web é uma mega empresa, né? Mas naquela época era que nem aquela startup do bairro, do seu amigo, que tá lá, a empresa quase familiar. E, na verdade, eu acho que juntou duas coisas. A folha em branco e a vontade de sair um pouco de uma empresa tão grande como era a Accenture. Tá. Então, a Accenture hoje é 10 vezes maior. Uhum. Naquela época já era Mas grande. já era grande, né? Isso. Tem suas coisas boas, mas eu olhei para a minha carreira e falei, putz, se é para arriscar, vamos agora. Você ainda era novo? Exatamente. Se não me engano, eu tinha 21 anos. Nossa, você era super novo. Eu era Não super tinha novo. filho, não era casado, então se Nada, der tudo nada. errado, eu tenho onde comer e dormir. Exato, exato. Então aí eu decidi arriscar Legal, e infelizmente legal, deu certo. Legal. E aí, por que o fundador da Local Web olha para o seu perfil e olhando só pelo passado, né, pelo histórico, pô, ele é um cara super técnico, muito bom de tecnologia, manja bem, por que eu vou trazer esse perfil que não gosta muito de cliente para assumir essa área de qualidade aí? Então, O que ele viu em você, né? Então, o lance de não gostar de cliente não era algo Explícito. explícito. Tá. Na verdade, eu tratava muito bem os clientes, tá? Era algo mais de postura Interna sua. interna. Tá. Mas o que ele enxergou, e eu não fui a primeira pessoa também, ele procurou algumas pessoas, não sei em que número que eu estou ali, mas quando chegou em mim, eu primeiro neguei 3, 4 vezes porque tinha segurança da empresa grande, aí veio essa comparação que eu te comentei, aí eu decidi entrar. Tá. Mas o objetivo não era tanto o cliente, o objetivo era a qualidade. E ele, eu acho, isso depois de algumas conversas com ele,
Eu imagino que ele enxergou muito método, muito, pô, esse cara é almofadinha, Esse cara sabe? vai É estruturar o preciso. que eu preciso. Exatamente. E eu era, hoje ainda sou, mas era muito mais Tá, ainda naquela época, quadradinho, em tá, processos e tal. Então ele estava procurando, através dessa melhoria de processo, de qualidade, de entendimento da própria empresa, melhorar os serviços para o tá. cliente. E o que a Lucaive fazia naquela época? Naquele tamanho O dela? principal era a hospedagem de sites. Eu acho que ainda não tinha e-mail como serviço, Tá, era só hospedagem, nem registro tinha. Só isso, hospedagem de tá. site. E aí, então, você veio com uma área mais técnica mesmo. Você veio para estruturar, melhorar. Talvez o código não fosse tão muito bom, muito performático e tivesse problema. Talvez essa era a ideia dele, ou não? Não, a ideia dele já tinha cliente em vista, mas principalmente o serviço ficar estável. Tá. Já tinha pessoas de tecnologia, ele mesmo sempre foi Uhum, uhum. tecnologia, um gênio da tecnologia. Já tinha outras pessoas, como o Renato Weiner, que é outro gênio de tecnologia. Então, essa área estava muito Bem bem coberta. coberta. Tá. Mas o link para o cliente ainda não estava estruturado. Lembra que eu te falei da folha em branco e das perguntas que eu Uhum, fazia? uhum. No início, eu perguntava para ele, até saber onde eu estava me metendo, né? Como é que o cliente fala que tem algo errado para você? Naquela época, era por e-mail, no inbox único, onde todos os funcionários entravam no mesmo inbox. Então, o e-mail do cliente chegava nessa baciada. É como se tivesse uma conta do Gmail único, todo mundo entra na mesma conta para responder. Tá, Perfeito, é tá. isso aí. Só que cada um criava uma subpasta com o seu nome Tá lá bom, dentro. tá Então, bom. olha a confusão. Tá. Ah, Imagina tá. Se que. chegou uma reclamação sua para mim, eu tô lá, por acaso, logado naquele momento, eu Aham. pego, jogo na minha pasta e eu vou te tratar. Sim, mas aí você responde para mim. Sim, depois vai chegar de novo na caixa principal. E aí outra pessoa pega. E É, alguns botam histórico, outros não. Aí fica aquela entendi, zona. entendi. Então, quando eu vi isso, eu falei, pô, mas por que que você não faz um sistema de etiquetagem? E aí entra aquela dinâmica que eu te comentei lá no início. Ele falou, pô, você cria então. Eu sabia codificar, sabia um pouquinho de ASP naquela época, eu criei o sistema de etiquetagem. Então, além de ter a visão de negócio, a resolução era meio que assim, o Zapata que olhava para cliente, identificava o problema, pensava na solução e passava para o Zapata programador para criar a solução e Os entregar para os... chapeuzinhos ali. Entendi, Boa, boa. entendi, É entendi, isso aí. entendi. E nessa dinâmica, felizmente, o Gilberto ele abriu essa porta. Ele não ficava assim, se achou um problema, deixa eu passar para outro diretor Uhum, cuidar. uhum, Na verdade, a maioria das vezes ele ia dando para mim mesmo. entendi. Então eu comecei como qualidade, tá? Só cuidando do que, entender o que não é qualidade para poder trazer para dentro. Aí entrou isso que eu te falei, do ticket. Não tem sistema de ticket, então eu tive que criar. Com isso, meio que eu fiquei dono ali temporariamente do sisteminha de ticket. Só que aí começou uma dinâmica legal. Cada vez que eu entendia as reclamações, e eu estruturei um pouco melhor o Uhum. ombudsman lá, eu jogava isso para a empresa e falava, gente, isso aqui está errado. E aí, em vez da turma lá falar, tá bom, deixa que eu cuido, algumas vezes voltava e falava, pô, não conseguimos cuidar disso, temos outro foco, você consegue resolver? E aí eu começava a resolver. Ou seja, com isso eu herdei o N1 primeiro, do atendimento. E à medida que eu ia percebendo problemas mais profundos, Você vai descer na ia cadeia. herdando. Tá, tá, Aí herdei o N2, o que se chamaria de N3 ou operações. tá. Teve um ponto que eu chegava até, do meu guarda-chuva, Uhum. até a parte de infraestrutura física do data center. Ou seja, a sua área foi crescendo porque as pessoas não davam conta de resolver problemas e viam que você tinha essa visão e sabia resolver e foi estruturando meio naturalmente a sua área. é. Sim, mas não é tanto que, pô, o Zapata é herói, ele é Não, 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 ferradão, não. não era assim, eu não tenho toda essa competência. Mas era mais porque, pô, se alguém está cuidando do cliente, Faz sentido é ele. natural que cuide do atendimento. Aí expandiu o atendimento. O tipo de operação que rolava no atendimento tinha tudo a ver com as outras camadas, porque no serviço que era prestado, então, todas as níveis e camadas, desde a infraestrutura física até a entrega lá em cima do serviço, estava já orientada ao cliente. Uhum. Então, olhando para trás, eu diria que a local web já era muito centrada no cliente desde a sua origem. Não estou dizendo que seja uma empresa perfeita, tem 1000 defeitos hoje em dia e na época também, Uhum. mas já era muito mais do que a concorrência. Sim. E esse é um reflexo O do que eu te crescimento falei. dela que foi bom. Exatamente. Tá, tá, legal. E aí, como é que você foi.
foi meio que natural para você? Você foi aprendendo essas coisas? Porque você falou assim, tá bom, então você ia descobrindo, ia procurando, mas onde está a origem do problema? Encontrava. Tá, então a solução é essa aqui. Implementa. Aí você foi aprendendo sobre, sei lá, URA, sobre as tecnologias que você precisava usar ali. Eu acho que não tinha muito fornecedor também de tecnologia, né, na época. Cara, Não a tinha URA, como você é falou, hoje, tinha assim. Coral. Você passou nessa época? Não peguei. Nossa, mas era aquela URA física mesmo, né? Tá. Não tinha tudo digitalizado. Mas sim, eu Você tinha vai aprendendo de tudo. Você tinha foi que aprender. aprendendo. Learn by doing ali total e foi estruturando essa área. Sim, mas Tá. também não era eu que executava Não, claro, 100%. claro, Então eu claro. aprendi o mínimo para poder coordenar áreas que iam cuidar daquilo lá. Tá. E aí a empresa foi crescendo, 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 e você foi pegando outras áreas, ou sua área foi se transformando? Como é que foi esse seu movimento lá dentro? Então foi crescendo em profundidade e Tá. também em abrangência, porque uma coisa é você cuidar do atendimento técnico, tá? Que tem todas as suas características e tem os níveis de atendimento, profundidade e tal. Outra coisa é, além do atendimento técnico, cuidar, por exemplo, da cobrança, que também entrou no guarda-chuva eventualmente. Outra área ainda a gente chamava de suporte VIP, que era um suporte mais, hoje em dia, high touch. Então, e o middle touch e low touch eu já cuidava, o high touch ainda não, Você assumiu depois. assumi também. Então, aí eu expandi um pouco na horizontal. Só que nisso teve muito prato, né? Muito prato ao mesmo tempo e muito variado, e a empresa continuava crescendo até que chegou o ponto, e esse é o ponto da virada, em que não era mais eficaz ter tanto prato numa diretoria. Em um dado momento fazia sentido você cuidar de tudo para olhar o processo como um todo, mas chegou tão grande que você falou, opa, agora precisa Isso, quebrar de isso. novo. Tá. E nesse momento é que deu a virada na minha mente, que eu percebi que eu não era aquele cara que não gostava de cliente, que queria se enfiar só em programação, porque em vez de voltar para as áreas técnicas e falar, me livra de tudo que não é técnico, eu quero só técnico. Foi o contrário. Teve a área de cliente, o atendimento, e essa é a área que ficou remanescente 100% de atenção na minha diretoria. E aí eu consegui desenvolver o que hoje em dia, algumas coisas que hoje em dia eu enxergo claramente como CX, e na época nem tinha esse termo ainda, né? Tá. Legal. Não, muito legal como você. Eu até estava te comentando da Ellen Frota, né? Ela foi uma pessoa que era do jurídico, descobriu um monte de problema no jurídico, falou, não, preciso... Pô, tá errado no negócio. Tá bom, então o presidente falou, então pega o negócio também. Ah, não, vou pegar se eu pegar os É dois, isso aí. porque eu não vou largar o técnico. Mas daí quando ela pega os dois e em algum momento tem que separar, É, aí ela fica só ela abandona o jurídico, que é o técnico, sim, e fica com o negócio, e aí seguiu a carreira super, sim, super bem. Então foi parecido nesse sentido. parecido. Tá, e aí você ficou nessa área de cliente mesmo, olhando atendimento, cliente, tudo, até o final da sua carreira lá dentro, é isso? Isso, isso. Tá. Inicialmente era uma pegada mais eficaz, digamos, focado em eficácia, em transformar o atendimento em um motor mesmo, eu Uhum. chamava até de um motor de uma Ferrari, e na última parte, colocar um coração nesse motor, que é o que hoje em dia claramente é a humanização do atendimento e também CX, que não é a mesma coisa, Sim, pelo sim, amor de sim. Deus, mas é um complemento claro Tá. naquela época. E aí, de novo, aí você, pô, saiu de uma empresa lá, Accenture, foi para uma local web que estava começando, a empresa estoura, então se torna muito mais seguro ficar como diretor de uma empresa dessa, e de novo você toma uma decisão de falar, pô, vou recomeçar do zero, vou tomar mais uma vez esse mesmo risco. Como é que foi essa mudança de executivo para dono do seu negócio, um consultor, Entendi. começar... Olha, eu queria que fosse tão bonita assim a Não, história, mas não foi decisão minha. E hoje, olhando para a situação, eu digo que foi a decisão certa que a empresa tomou. tá, Então, só explicando o contexto, era 2012, 2013, e o mercado de hospedagem, a concorrência da local web era muito forte. Hoje em dia, não sei se a turma lembra, tinha uma empresa que chamava Condomínio, o Wallhost era extremamente bora mais forte forte, naquela sim. época e tal. Fora King Host, fora outros players internacionais. HostGator, tem um monte que começou também pequenininho, depois cresceu, tá. Exato, exato. Então, olhando, e também a Local Web teve um venture capital que entrou lá e mudou totalmente a cabeça estratégica da empresa, tá? Então, de novo, não estou julgando se é certo ou errado, mas entrou um outro direcionamento estratégico, que era, claro, lucro. Lucro, assim, para devolver para os investidores, completamente Claro, certo, correto, correto, sim. é a escolha que a empresa teve. Então, como é que era o contexto interno? Tinha várias diretorias, se não me engano, 6 ou 7 diretorias, e eu era a diretoria de cliente. Só que olhando o mercado,
nenhum dos concorrentes tinha diretoria de cliente. Era ou embaixo do marketing, ou embaixo em tecnologia, e olhando essa decisão, esse redirecionamento estratégico, fica claro olhar para a empresa e falar, pô, por que a gente tem essa estrutura? Vamos otimizar Vamos em enxugar. termos de custo e Uhum. tal, e mudou. E nisso, simplesmente desapareceu o meu cargo e aí eu Você saí foi da sair. empresa. Tá bom. Então, Mas olhando para trás de novo, é acertado porque você vê hoje como está a Local Web. Ela sempre foi focando em efetividade, em retornar aos investidores, claro, sem perder de vista o claro, cliente, claro. e hoje em dia está de parabéns. Sim, já abriu capital depois e, enfim. Sou acionista, inclusive, Ah, que então legal. fico feliz até hoje. Que bom que tomaram uma decisão assertiva que vai valorizar o seu ativo. Exatamente. Perfeito. E daí você sai, mas aí tá bom, mas pô, você tinha um histórico muito bom. Como você falou, você tinha um histórico de conhecer muito bem TI, um histórico de conhecer muito bem cliente, um histórico de ter pego uma empresa pequenininha e feito ela crescer. Estavam começando várias startups naquela época que poderiam super se interessar pelo seu perfil. Por que não voltar a ser executivo, então? Não vou nem perguntar da decisão de ser consultor. Entendi. Primeiro que não me atraiu muito. Uma vez que eu já estava com a minha empresa, ou já estava, digamos, solto no mercado, e numa posição de poder investir numa empresa própria, isso me atraiu muito, Tá. tá? Mas não vou negar que fiz entrevista, fiz Naquela mudança, pô, será que eu vou networking. por aqui? Como é que é? É Exato. normal, normal. Pô, então você quer seguir dos dois lados, então você não perde mão de nenhum Tá. deles. Mas nisso eu senti tanto a atratividade como empresário, como eu senti que o mercado não estava aderente ao meu perfil, por mais pelo que você falou. E hoje em dia eu acredito que é pela idade. Então, naquela época, eu tinha 40 e poucos. Naquela época era pior do que hoje. Hoje ainda tem muito Tá, etarismo, naquela tá, época era pior. tá, Então já era velho tá bom. para Ainda mais falando de recolocação. tecnologia, tudo. Isso. Tá, Mas eu não procuraria uma recolocação em tecnologia, Tá. e sim em algo de cliente, operação e tal. Não, mas eu digo assim, empresas de tecnologia, talvez, que pudessem se interessar pelo seu histórico todo. Não sei, Mas era uma crise absurda. 2013, 2014, se você lembra, estava todo mundo em crise e eu não vejo que eles abrissem o espaço numa cadeira que eu ficaria confortável e tal. E aí juntou tudo isso e falou, não, vou empreender. Você se animou com tudo isso e falou, vou empreender. E adorei. Tá. E aí, como é que foi o comecinho da consultoria, cara? Como é que é o... Nossa, é difícil porque, primeiro, você não sabe o que você vende. Você sabe que você manja de certas coisas ali, mas como é que eu transformo isso num pacote, num serviço? E falar é fácil, né? Você fala, pô, faz um pacote, chama de produto A, produto B e vende. Cara, não é assim, porque você não é o juiz. O juiz é o cliente. Então, eu criei um produto até, que eu estava te falando antes, eu chamei de atendimento fantástico. Tá bom. Hoje em dia, o atendimento fantástico é 70%, 80% do que a gente chama de CX, tá? De Customer Experience, centralização no cliente. Mas naquela época o mercado não ouvia esses termos e não sabia o que era Não, nem atendimento CX, fantástico. nem nada disso. Nada. E quando eu explicava o atendimento fantástico, juntava com a crise, a empresa falava, pô, eu não quero investir tanto assim. Fantástico, eu quero só resolver Eu o problema, quero o não mínimo. quero... Eu quero o custo zero, é isso que eu quero. Não. Então, não vendia esse pacote. O que vendia era justamente gestão de call center, gestão de processo, atendimento mesmo na veia. Isso realmente Ou seja, era que o que você vendia. percebeu que naquele momento o pitch de eficiência, melhoria de performance e redução de custo estava muito mais aderente do que o atendimento fantástico. Exatamente. Tá. Atendimento E fantástico, aí você ninguém conseguiu. queria saber. Conta alguns cases pra gente desse começo aí que você conseguiu pegar uma operação. O que você fez ali para conseguir enxugar, otimizar, deixar mais eficiente? Boa. Até só voltando um Tá, por capítulo, lá na Local Web, você lembra que eu te falei, no início eu tratava como motor e depois eu queria botar um coração nesse motor. Perfeito. Essa parte do motor é a gestão de processos que eu transformei depois em gestão de call center tradicional. Tá. E aí tem reflexo da minha personalidade. Eu sou meio quadradinho, sim, meio almofadinha, meio, sabe, tudo certinho e tal. E eu peguei aquele atendimento que era orgânico, porque se você lembra, desde 2000 que eu entrei na Local Web, eu fui criando o atendimento com outros profissionais, claro, mas basicamente a estratégia era minha. Então criou um Frankenstein meio ali organicamente criado. Chegou o momento que eu quis
transformar isso no motor. Então, eu tive que entender claramente áreas de atuação, processos, responsabilidades, governança, métricas, tudo o que tinha que ser aplicado naquele então Frankenstein para transformá-lo numa máquina azeitada e eficaz de atendimento. Isso, então, é o que eu Começou a fazia. vender. Tá, mas Começou a vender. você pode contar alguns cases daquela época? Sem mencionar a marca, eu Tranquilo, posso. só fala o que era a empresa e Perfeito. qual o segmento dela. Empresa de call center, que era o que mais comprava esse tipo de serviço. Tá. Geralmente as empresas de call center, naquela época, eram gigantescas já, só que eram mal organizadas. Não tinham, por exemplo, uma gestão de tráfego muito clara. Também era não que elas sejam muito bem organizadas hoje, são Exato, melhores, mas exato. ainda é muito difícil, cara. Eu quero crer que estejam melhor organizadas hoje. Também, Né? mas mesmo assim é muito difícil. Mas ainda mais sem tecnologia naquela época, era um monte de gente. Não, devia ser um... Eu tiro o chapéu para quem toca operação de call center, Realmente. que não é fácil. Aí bom, beleza. Aí você falou assim, cara, eu consigo, olhando para isso, te ajudar a ganhar eficiência. É isso aí. Como é que era a métrica? Você tinha número? Você tinha... Vai contando. Então, métrica naquela época era um painel na parede escrito à mão que alguém de hora em hora verificava alguma query no computador e ia lá, apagava e botava um novo número. Métrica era alguém levantar uma bandeirinha colorida dizendo quando a coisa estava pegando, quando estava mais tranquilo. Então era muito mais analógica a coisa, mas o método estava lá. Então, eu acredito até que os mesmos métodos existam hoje, mas com IA, com automação, com um monte de outras coisas melhores. Mas como é que você, como consultor, chegava para a pessoa e falava assim, ó, gente, meu trabalho vai ser... Estou chutando aqui, tá? Você me corrige. Eu vou fazer um entendimento aqui em 2 semanas para entender como é que está a operação, vou propor um monte de programas ou iniciativas, depois que passar as iniciativas, eu vou medir de novo e falar assim, olha, gente, vocês tinham... X ligações, vocês atendiam, agora vocês têm Y. Como é que era esse seu pitch aí de... E eu tô dando risada porque o jeito de você descrever era exatamente o jeito que eu achava que as coisas funcionariam em consultoria. Tá. Que, pô, o consultor chega lá, ele pega a métrica A, ele faz algo numa caixinha preta, a métrica A melhora 10% e eu mostro isso pro meu chefe. Peguei resultado, mostro que dei dinheiro e acabou. O problema é que na vida real não tem métrica A, ninguém sabe qual é a métrica e quando você diz que tem que medir algo, a empresa não tem sistema para medir. Então começa muito mais do chão de fábrica desse lado e do outro lado a mesma coisa. Você chega para o tal do chefe que ia pagar pela consultoria esperando mostrar a métrica A melhorou de tanto para tanto, ele não quer saber da métrica A, ele quer saber de dinheiro. Então, mas como é que você prova dinheiro numa situação dessa? Então, não prova na maioria das vezes. E aí a empresa bota isso nas costas do consultor, porque fala, pô, você não é consultor, você deveria saber transformar tal métrica em dinheiro. E aí isso me ajudou muito até hoje. E aí entra o pensamento sistêmico, de você conseguir explicar, olha, sim, você está certo, tem que ser possível transformar em dinheiro, só que falta estrutura da empresa. Falta governança, falta estrutura, falta cultura analítica. Uhum. E isso é o maior desafio que eu acho hoje em dia, olhando o passado, 2015, isso já. Tá, mas aí você conseguia de fato. Então vamos voltar ao seu exemplo do call center que você ia dar. Você entrou no call center, conta a história aí pra gente. Como é que... Então, nesse exemplo aí, vamos simplificar até. Muita desorganização, falta de medições, falta de jeitos até de medir as coisas. Tá. Então, nesse ciclo, não dava para chegar no dinheiro que era economizado ou o que era aumentado para a empresa, mas mostrava-se claramente a estrutura que faltava fazer. Então, uma operação grande, que eu estou usando de exemplo, ela sabia que tinha muito atendimento, mas eles não sabiam nem a quantidade direito distribuída por dia. Sabia só no final do mês, fechou tanto. Tá. Só que uma coisa é você ter uma distribuição linear, calma, todo dia a mesma quantidade de Hora em hora, chamados. não tem hora em hora movimento, não tem nada. Exato. É tudo padrão. E sabe o que era real? Bem, é típico também em lugares que atendem cliente. Você tem aquele chapéu. Começa bem baixo no início da manhã, sobe no meio da manhã, Às 11 desce horas, no almoço. desce um pouquinho, sobe de novo. Exato. Só em mostrar isso, a galera começou a perceber coisas. Putz, é verdade, é por isso que dava muito bug em certo sistema no meio da tarde. E aí as pessoas falam, pô, justo no meio da tarde, que é quando tem mais uso de não sei o quê.
Claro, porque é quando o seu cliente liga mais. Sim. Então, só isso já começava a ser valor. Então, a primeira coisa que você entregava era meio que esses, olha para cá, olha aqui. Medições. Tá. É isso aí. Daí entrava os processos. Então, tá bom, estou vendo ali a medição, imagina que já está claro o chapéu ali de atendimento. O que eu faço com isso, Zapata? Ou Zapata Consultoria, vai naquela época. E aí começava o processo. Olha, você tem que ter em mente o objetivo. O seu objetivo no atendimento, é que nem estamos falando de CX ainda, é puro atendimento. É economizar grana, é evitar reclame aqui, já era uma força o reclame aqui, era maximizar, minimizar os abandonos dos clientes VIPs. Então, qual é o objetivo do atendimento? E nisso também abria muita ideia na cabeça dos executivos, porque eles percebiam que o atendimento, a central de atendimento nesse exemplo, é um elemento estratégico que apoia certas diretivas estratégicas. Então, se você vai no mercado e você vende preço, aqui no atendimento você tem que diminuir custo, deixar a qualidade de lado, da boa, eu falava isso na cara dos executivos, e aí você vai em custo. Só que lá você vai ter um reclame aqui que vai aumentar. E sabe o que acontecia? Muitos executivos adoravam. Por quê? Certos executivos, e por isso que eu prefiro não falar nomes de marca, eles sabiam que iam ficar temporariamente liderando uma área de atendimento, a ponto de baixar o custo. Só que quando o reclame aqui estava aumentando, ele já tinha feito ele já saía. Já... Então, isso é triste realidade. É um incentivo de curto do prazo Brasil, que cara. Não é só o Brasil. O ser humano responde a incentivo. Se você... Eu até tem um caso curioso da Fone de Minas, né? Não sei se você já viu a história. Era uma empresa familiar, o cara bombou numa época que tinham poucas marcas regionais, esse cara virou muito grande. A General Mills, uma empresa americana, foi lá, a dona da Häagen-Dazs, foi lá e comprou a Fone de Minas. E imagino que deram uma meta para o executivo ali, dizendo o seguinte, cara, você tem que aumentar a distribuição, a gente tem distribuição aqui em mercado, então você tem que aumentar, e melhorar a margem. O cara falou, tá bom, dá uma olhada, o que é o produto aí? O produto, o custo dele é 80% queijo. Então corta um pouco do queijo. Olha só. Melhorou pra caramba a margem, o produto caiu de qualidade, só que no primeiro ano, marca forte, distribuição maior, esse cara, de vender uma margem melhor. Então esse cara ganha um bônus muito grande, muda da empresa e sai como um puta de um herói, mas dali a alguns anos a General Mills vende, e parece que foi por 10% do valor que ela comprou, de volta para a família. Olha só. E eles voltaram com a receita original? Não, mas só que daí, quando eles pegaram de volta, já era outro mercado, já tinham outras marcas que tinham ficado fortes, porque isso é muito ruim, né? Mas eles conseguiram depois voltar com a empresa e agora acabaram de vender completo para McCain, de batata frita. Mas você vê como pode, né? Você cria um incentivo errado, eu não estou culpando a pessoa. É um incentivo. Sim, é um incentivo que se cria. O ser humano responde incentivo. Sim, cara. Sim. E esse gancho eu uso até hoje. E eu me admiro como as pessoas em geral não percebem esse gancho vamos chamar de governança do C-Level. Tá? É o grande problema hoje em dia da falta de centralidade no cliente. E é o que você falou, não é que o executivo é malvado, ele quer fazer mal para o cliente. E quando eu falo executivo, herda pela área inteira. Sim. Então, não é porque, sei lá, a área de tech é malvada e não gosta do cliente, a área de vendas quer vender errado. Não é por isso. É simplesmente porque toda a arquitetura de fomentos e incentivos, principalmente no high level, está errada. Desculpa, não é que está errada, ela está orientada a lucro de curto prazo. Exato. E não está orientada à satisfação de longo prazo do cliente. E o executivo está lá por um curto prazo, mas o dono da empresa está lá perpétuo. Então, ele tem um incentivo de longo prazo, mas não está passando direito. Tanto que muita empresa conseguiu mudar as KPIs diferentes e conseguiu chegar em modelos melhores de gestão do que antigamente. Eu diria que uma boa parte é essa característica, mas outra boa parte, até o dono, ele tem essa visão. E, de novo, não é julgando, porque o dono é o dono do negócio. Ele tem que fazer o negócio, ele tem que fazer o negócio sobreviver. E se ele tomar uma decisão errada, porque eu também acho que é errado no calor, na urgência, provavelmente aquela empresa não vai crescer tanto quanto poderia, ou até vai quebrar. Mas depende da estratégia do dono. Sim. Se o dono, ele pode querer o longo prazo. Então, a estratégia a longo prazo, aí sim encaixa direitinho tudo que o CX manda. Porque CX é longo prazo. Sim. Mas se a estratégia do dono é curto prazo, meu Deus, ele está certo em às focar. Vezes ele precisa colocar um número lá para fazer um multiplicador de EBITDA para vender. Exato. Cara, ele vai... Quantas empresas não foram compradas desse jeito e deram brigas depois? Sim. Eu conheço algumas... porque o dono... vou vender, então o que vocês querem? A gente quer multiplicador de EBITDA. Beleza.
faz de tudo para aumentar a EBITDA. E logo antes da venda, demite um monte de gente. Isso, entope distribuidor. Uhum. E aí depois o produto vem, você tem que recomprar de volta quando o outro dono compra. Ixi, Exato. tem histórias aí. E por isso que eu digo que o profissional de CX, ele tem que ser conhecedor de todos os níveis. O nível operacional, que é abraça o cliente, sorri para o cliente, esse é um lado muito válido e um lado muito operacional. Até o lado estratégico corporativo, entender bolsa de valores, entender o mercado financeiro, entender toda essa mecânica da alta direção, não é nem da alta direção, é do board de administração, porque tudo isso está interligado. Claro, você começa a atender o interesse de quem tá, que pode te colocar para cima. E por isso que em CX a gente sempre fala, tem que ter o buy-in da alta liderança, do presidente. Por quê? Porque senão não vai adiantar nada. Você vai brigar aqui embaixo e não vai ganhar essa batalha. Já entrevistei algumas pessoas que eu perguntei, aí, que você quer ir para onde, né? Que estavam em transição de carreira, e a pessoa falou assim, não importa muito o segmento para mim, importa que o alto management tá comprado na ideia. Se não tiver, eu não quero ir, porque não vai conseguir fazer. Exatamente. Exatamente o que você falou. Tá bom, e aí você foi mudando o mercado foi mudando, as tecnologias foram melhorando, tem muito mais medição, métrica, hoje é muito mais fácil. Como é que isso foi mudando a empresa? Como é que foi mudando a sua consultoria? Produto, entrega? Na verdade, o que mudou mais foi dentro de mim mesmo. Tá. O mercado, sim, teve evoluções e já respondo objetivamente a pergunta, mas a Kentricus apareceu porque eu me senti seguro em falar em CX. Tá bom. Nesse início da minha consultoria, quando eu ainda era Zapata, eu te falei, o mercado estava em crise, não entendia. Você era uma consultoria de processo, uma consultoria de performance. Basicamente isso. Processo de atendimento. Tá. Mas eu sempre fui aprendendo. E nesses aprendizados, eu cruzei com a CXPA. CXPA é a Customer Experience Professional Association. É uma organização mundial, mas basicamente americana, é onde tem a maior representatividade. E eles, eu diria que são a referência mundial hoje em dia de centralidade no cliente. Não é nem só CX, isso é outro assunto, mas quando tiver tempo a gente mergulha quando você quiser. Mas então é a referência. E conversando com eles, eu vi que eles tinham uma homologação, que se chama CCXP, se chama Certified Customer Experience Professional. É uma homologação de pessoas, de profissionais. E eu olhei aquilo e falei, porra, adoraria ter isso aí, mas não tenho capacidade, não tenho. E deixei de lado. Passou o tempo, eu continuava estudando. Pra cima de mim, Zapata. Sério. Um cara que foi engenheiro, se ferrar. Não tinha. Eu olhei os requisitos, olhei o processo seletivo e falei, cara, custa, né? Não é nada free. Falei, pô, não vou gastar essa grana, eu vou perder essa grana. Mas aí eu segui os estudos, a atuação e tudo, até que eu cruzei com um profissional que é experiente, é um profissional indiano, inclusive, que é atuação nos Estados Unidos. E eu abri o jogo com ele, eu falei, cara, eu não me sinto capaz de fazer isso. Aí ele começou a me entrevistar, ele perguntou minha experiência e tudo, ele falou, cara, vai lá, faz. Cala a boca e faz logo essa prova aí. Aí eu fui fazer e... Tá vendo? Não precisa nem do indiano para te falar. Você já teria Pena que eu cheguei tarde na sua vida. Que era uma falha própria de não confiar no que eu sabia. Mas quando eu vi que eu passei, eu recebi o certificado, aí mudou na minha cabeça. Aí eu falei, pô, eu devo saber esse troço, é o suficiente para eu mudar minha empresa. Foi aí que você fez a virada. Exato. Tá, aí legal. Mudou para Kentricus. Tá. E aí eu me dediquei realmente a não tanto atendimento, mas sim centralidade e experiência do cliente. Tá. E foi aí que a coisa, digamos, a época mais recente da minha atuação e da minha empresa, Kentricus. Comenta isso, então, vai. Customer Experience e centralidade do cliente. Uma é estratégia, outra é estrutura, vai. Vamos. O guarda-chuva maior é centralidade, tá? E centralidade pode ser em várias coisas. Até hoje, todas as empresas estão centralizadas, sim, só que centralizada em lucro, centralizada em EBITDA. Aí herda-se isso, sim, né? Sim. Produto, por quê? Porque é perto chegar no lucro. No fundo é lucro, cara. Tá. Se você tiver um produto que é nada e ganha, entendi. lá. Tá. Então, centralizado em lucro. Não que as empresas não devam ser, tá? Até hoje tem empresa que abertamente é só lucro e outras que falam, eu sou CX, mas no fundo eu quero lucro, tá? E vamos ser realistas, lucro ainda é 99,9. E tem que ser. Tem que ser, senão não sustenta. É que tem empresas que genuinamente não é centrada em lucro, mas centrada no seu propósito.
que é, inclusive, o NPS 3, toda a nova ideologia que o Fred Reichheld colocou no NPS 3. Tá. É centralizado no propósito. Tá bom. E o argumento é que, centrar no propósito, se é um propósito ligado ao cliente, o lucro vem. Tá? Essa é a estrutura. Mas voltando lá, então, sempre foram centralizadas em lucro e aí herda-se em produto, em serviço. Porque é o mais fácil, é a caneca que está aqui que eu vou vender. Então, se eu quero Tem que ser o lucro, eu melhor quero fabricante de otimizar. caneta, conseguir Natural. distribuir ela bem, tá tranquilo. É entendi. como as pessoas aprenderam a fazer business há milênios. Tá. Tá? Só que isso funcionava porque o poder da relação de consumo sempre estava do lado da empresa, do fornecedor. Se você olha recentemente, desde 1900, você vê várias épocas de consumo. Tem a época da distribuição, da linha de montagem, da informação. Tem 3 ou 4 épocas muito Tá. claras. Só que todas elas, o poder estava na mão do fornecedor. Chegou uma mudança que não é uma mudança pequena, não é uma mudança só no consumo, só no capitalismo. Eu vejo isso como uma mudança social no mundo inteiro, que tem vários reflexos, e um deles é no mundo de consumo, que é aí onde o consumidor começou a ter mais poder. Globalização, tecnologias colaborativas, você poder reclamar da mala da companhia aérea que danificou o violão do carinha, o caso real, né, um dos mais antigos, e com esse caso ele conseguiu brigar com uma companhia. Tudo isso surgiu nessa época. Eu vou te complementar aqui. Eu entendo que antes do advento da internet, as reclamações aconteciam por força de lei. Aí eu vou em algum órgão, no Procon, qualquer lugar, na justiça e reclamo. E aí, cara, é muito processual, isso dói muito, é muito trabalhoso fazer isso. Acaba que quase ninguém fazia, também ninguém ficava sabendo quando alguém fazia. Quando a internet vem, você não precisa mais do governo ou de algum órgão regulamentador para fazer isso. A própria internet já se encarrega de várias pessoas começarem a reclamar, queimarem a sua marca, e aí você se ferra rapidamente. Então, muda completamente a dinâmica, como você está explicando. Acho que é um dos fatores que ajudou nessa mudança. Mas, sim, porque se isso acontecesse, mas ainda não tivesse tantos concorrentes, reclama o que você quiser, você vai continuar sendo meu cliente. Sim. Ou então tecnologia. A mudança de um fornecedor para outro sempre foi muito dolorido. Hoje em dia é literalmente um botão que você aperta. Então, ao juntar todos esses pedacinhos, teve uma massa crítica tal que passou o poder na mão do consumidor. Aí é que teve essa mudança. A balança acabou invertendo ali. Exato. Tá. Então, voltando na sua pergunta, eu falei que eu ia demorar. Boa, é bom. Centralização, então, pode ser de qualquer coisa, mas agora vemos a centralização no cliente como sendo o grande guarda-chuva. Agora vamos mergulhar. O que é centralizar no cliente? É você alterar processos, governança, cultura principalmente, fomentos, técnicas de trabalho, postura empresarial. Muda tudo para que o cliente seja o foco. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma estrutura aqui. Como é que eu vejo um negócio, tá? Eu vejo que tem a estratégia, tem a estrutura, que aí está cultura, processo, tecnologia, está tudo em estrutura, e tem as métricas para resultado. O que você está dizendo é o seguinte, a centralidade no cliente, quando eu mudo lá em cima, eu primeiro preciso mudar a estratégia, e aí construir uma estrutura, que é tudo isso que você acabou de falar, que seja adequada para atender aquela estratégia. Eu diria que sim, Tá. Só que não que seja nessa sequência para todas as empresas. Tá bom. Aí é que está a dificuldade de uma consultoria e o valor que a gente entrega também no mercado. Porque não é uma receitinha de bolo. Mude a sua estratégia, aí você muda tal. Cada empresa é uma realidade diferente, cada cultura é diferente. Mas se você tira uma foto agora e uma foto depois de centralizar uma empresa, você vai perceber isso que você falou. Tá bom. Essas mudanças são muito claras. Mas aí continua. Então, aí você fala, pô, mudei a centralidade, agora centralizo no cliente. E tenho que mudar todos esses lugares aqui, tem que trabalhar em todas essas frentes, em alguns lugares mais, em outros menos, porque cada empresa tem a sua realidade. Isso. E trabalhar para todo mundo olhar para lá. Mas aí a minha pergunta, no final do dia, eu estou fazendo isso porque eu simplesmente tenho uma visão de mais longo prazo do que só olhar para o lucro, olhar para o dinheiro no final do dia. Então eu tenho uma capacidade de planejamento maior do que o meu concorrente, talvez. Mas eu também quero lucro. E, de novo, sem problema nenhum, mas... Claro. E aí? Aí você começa... É que eu estou ainda no gancho do que é a centralidade versus... Eu te atropelei. Experience. Então vai que a gente chega nesse que tem a ver com isso.
Quando você então percebe que a centralização muda tudo na empresa, é uma coisa muito grande para processar, é muita coisa. Tá. Aí eu vejo as grandes áreas de cliente, áreas de customer que eu chamo. Uma delas é Customer Experience. Porque se você quer centralizar o cliente, no final do dia você quer que a experiência dele seja memorável e isso gere todos os benefícios de boca a boca, aumento de LTV, aumento de fidelidade e tudo mais. Então, essa é uma estratégia. Para mim, experiência de cliente é uma estratégia. Tá bom. Essa estratégia se desdobra depois de N formas, mas tudo é feito para melhorar, obviamente, a Tá bom. experiência. Tá bom. Outra estratégia é Customer Success, que eu enxergo, dependendo da empresa, dentro de Customer Experience ou paralelo. Tá bom. Mas vamos pegar paralelo para ficar mais fácil de Tá. explicar. Em Customer Success, a estratégia é maximizar o sucesso do meu cliente do ponto de vista dele. Então, não sou eu que digo o que é sucesso para o meu cliente, é ele que fala. Eu paro de achar coisas e vou escutar o meu cliente. Perfeito. Ah, mas eu acho que devia ter amarelo. Azar, o que eu acho pouco importa. Deixa eu montar um processo para escutar esse cara e se ele está dizendo isso, eu vou tentar, óbvio, sem ser, fechar o olho, mas como é que eu estruturo para poder que isso dê certo? Cada um tem sua realidade. tá. Então, para um cliente, o sucesso pode ser uma margem de lucro maior, o que parece óbvio, só que outro cliente, talvez o sucesso seja aumento de mercado em mercados que eram onde ele era negado. Vamos Ou pegar... recorrência, garantia de manter o cliente, enfim, qualquer... Exato, qualquer métrica que seja. Tá. Mas a métrica é muito importante porque reflete a numerização desse sucesso e eu consigo trabalhar para dentro. Então, é outra estratégia, por quê? Porque aqui eu entendo, primeiro, o que é sucesso do cliente e trabalho o meu serviço para maximizar o sucesso dele. É a mesma pergunta que você fez quando você entrou na Local Web. O que é qualidade? Exato, exato. Não tinha me tocado. É a mesma mecânica. O que é para você e eu vou melhorar isto que você quer. Só que usando o meu serviço. Então veja como é forte o lock do cliente. Eu melhoro tanto o sucesso dele a ponto de, se ele quiser trocar de fornecedor, necessariamente o sucesso dele vai diminuir. Então, para que você vai trocar um fornecedor que você sabe que vai ter um sucesso pior? Uhum. Então, é um lock muito forte. Tá. Aí você junta as duas estratégias, que é o que eu indico, a Kentricus trabalha sempre dessa forma, maximiza a experiência, maximiza o Customer Success, porque são sinérgicos. Não é uma briguinha ou uma coisa de bairrismo. As duas são muito sinérgicas. Uhum. Só que essas duas coisas são modernas. E todo mundo esquece do patinho feio, que é o que está aqui embaixo, o atendimento. Aí sim é uma parte muito importante de ser dita. O mercado hoje em dia quer CCS, quer CCX. Eu vi inúmeras empresas simplesmente batizando o atendimento por CS ou por CX e magicamente o CEO querendo que a coisa melhore. Balela. Isso você já deve ter ouvido N vezes de pessoas que vieram aqui sentar. E é verdade. Então, quando a gente enxerga que o atendimento ele é basal, ele é fundamental no sentido de segurar, de ser a fundação, você percebe a importância que ele tem e como o mercado está deixando essa bola quicando. O atendimento tem que estar dentro do sentido do CS ou também uma terceira perna? Como é que você enxerga? Eu não sou tão rígido assim. Eu me adapto, eu até como serviço de consultoria... Até como sugestão eu que você me faz para a empresa, adapto depende de cada cliente. Tem clientes que já quiseram botar o atendimento embaixo de vendas, tá? Bom. E aí não estou nem falando de CX, estou falando de atendimento. Deu errado. Por quê? Porque o vendas queria vender coisa só a curto prazo, o atendimento é a bomba que explodiu depois, né? É custo. É O custo. cara olha com... Exatamente. Tá. Então deu errado. Então, nesse caso, claro que recomendei o contrário. Mas, dependendo da cultura da empresa, tem uma forma ideal. Eu acho que não tem fórmula pronta, mas tem conceitos necessários e fundamentais. Tá bom. Que são aqueles conceitos, tanto de CX como de CS, que eu resumi, tá? Cada um deles é um mundo de metodologias que também segura cada uma dessas estratégias. Tá. Mas só para eu sedimentar o conhecimento. Então, uma olha para a experiência, como vai ser bacana a sua vivência aqui comigo. A outra olha para sucesso. Cara, no final, o que você está buscando aqui? Eu te entreguei o que você estava buscando aqui.
ou até mais do que você estava buscando aqui do ponto de vista de sucesso. E a outra é, eu tenho que ter um time para suportar qualquer problema que você tenha para te atender. São esses, não importa muito como você falou, né? Cada um tem uma dinâmica, mas são esses principais conceitos que que uma empresa focada centrada no cliente tem que ter bem claro e bem trabalhado essas 3 áreas, é isso? Exatamente. Bom. E nisso traz um tema muito interessante. A experiência, do meu ponto de vista mais profundo, engloba o sucesso. Ou seja, para eu ter uma experiência boa com o cliente, Necessariamente o sucesso. necessariamente. E às vezes as pessoas falam, pô, mas sucesso é uma coisa, a experiência é outra. Então tá errado. Então a experiência não tá 100%. Mas é importante deixar isso claro. Tá, e faz sentido, faz É. sentido. Para eu ter uma experiência completa, eu vim buscar, sei lá, eu vou comprar uma pipoca. O sucesso é eu ter a pipoca, eu ter comprado a pipoca. Você pode me entregar, não, o cara foi super simpático comigo, falou super bem, me tirou uma rosa da minha orelha e me deu, mas não tive minha pipoca. Então Exato. eu não tive sucesso, então Exato. não tive uma experiência bacana no final do dia, tá? E a parte de atendimento, só fechando essa Tá. parte, ela é muito, muito maior do que as pessoas imaginam. Porque geralmente o sentimento é esse, se dá algum problema, tem área de atendimento. Atendimento, fundamentalmente, é você receber contatos do cliente e saber tratar, tá? Começa daí, é reativo. Mas tem uma área reativa na empresa? Sim, cara, o cliente, você não sabe quando ele vai te ligar. Uhum. Você tem que ter uma área reativa sim, e essa turma merece todos os louros, porque tanto o CX como o CS é mais proativo. Você sabe o que vai encontrar. Você Você está entra em contato. construindo para melhorar, você está Exato. buscando o cliente para falar com ele, para poder... Agora, senta a bunda no lugar que é cobrado por tempo, é cobrado por falar sorrindo para o cliente e você não tem ideia do próximo que Só vai te chega a ligar. bomba que não foi você que criou. Exatamente. Difícil. Então, começou aí. Mas o que eu queria dizer, só fechando o atendimento, é que eu quero mostrar como isso é importante e como ele é complexo. Se você olhar para o fato de ser reativo, você vai concluir que só tem 5 motivos pelos quais o cliente te liga. O primeiro é o problema. Eu sei 2, né? Problema, só para fechar Uhum. problema. Problema é quando algo está quebrado. Tá. É quando algo não funciona como deveria funcionar. Qual é o segundo que você imaginou? Não, eu ia falar erro de comunicação. Então, você comunica alguma coisa, não sei se isso entra em problema. Mas aí o cliente está ligando por quê? Não, assim, você comunicou errado lá uma campanha, você comunicou alguma coisa e não está funcionando essa campanha. Continua sendo problema. Então, dentro de problema. Então, é o que primeiro... é o mais comum, Tá, tá? Desculpa, não é o mais comum, mas é o mais impactante, Tá. porque algo está quebrado. Tá. O mais comum é a informação, que é um contato que só o N1 já deveria resolver, e é uma dúvida simples assim. Então, e geralmente, isso aqui é estatística de mercado, 70% dos contatos de qualquer organização É é informação. informação. E é o mais fácil de resolver, porque entra um bot, É um procedimento. bem né? feito, Uhum. uma clareza, mas antes disso, você tem que pensar na usabilidade do serviço. Se o serviço ou produto é tão fácil de usar que não gere dúvidas, você matou 70% do seu atendimento. E de uma forma que o cliente gosta. O cliente não gosta de ligar para a empresa. Para perguntar uma besteira. Porra. Se eu quero saber se eu posso levar meu violão no voo, como você deu exemplo ali atrás. Exato. Eu não quero ter que ligar. Se eu colocar no Google e perguntar, posso levar o violão numa passagem? Está suficiente, eu não quero Perfeito. falar com ninguém. Exato. Então, esse é o segundo. Tá. O terceiro é solicitação, que é muito fácil confundir com o outro. Por exemplo, eu posso ligar e perguntar, como é que eu mudo o endereço do meu cadastro? E outro, eu quero mudar o endereço do O meu outro, cadastro. o outro é preciso. Tá, Na verdade, tá. solicitação é o suicídio das empresas, porque as empresas criam isso desnecessariamente. Por que você precisa que o seu cliente ligue para você para mudar a porcaria do cadastro? Para começo de história, o dado é dele. Então, ele deveria ser capaz de mudar por qualquer forma. Tá? Eu estou sofrendo com 2 operadoras uma na empresa que eu quero mudar a titularidade, e aí eu tive que ligar lá. Aí eu ligo lá e ele fala assim, manda um e-mail. Aí eu mando um e-mail. Aí esse e-mail não está cadastrado. Eu liguei lá, eu passei quase 10 dias para conseguir alterar meu e-mail. Meu Deus. E aí eu ligava, alterou. Mas daí alterou. Eu tinha um e-mail no cadastro que estava correto, que a moça fez, mas o e-mail do lugar que ela vinha estava errado. Aí eu liguei e falei, minha moça, é esse aqui. Aí ela teve que fazer um outro procedimento para copiar esses dois e deixar o mesmo. Nossa. Agora eu consegui
enviar o e-mail, receber os documentos que eu preciso preencher para poder fazer essa alteração. De um dado que é seu. E um dado que é meu. Então, esse é um problema. O outro foi para contratar uma TV, essas TVs virtuais, né? Que é um aplicativo na TV. Meu pai mora no sítio e eu estava cansado de ser suporte técnico dele, do aparelhinho que ele tem lá. Aí eu falei, nós vamos colocar um aplicativo desse aqui. Mas eu sofri também. Você pode contratar pelo WhatsApp. Aí, pô, você precisa ser cliente para contratar. E por acaso eu já tenho a internet dessa empresa na minha casa. Beleza, então já tô. Aí eu fiz, recebi um número e não aconteceu nada. Contratei super rapidinho pelo WhatsApp. Mas nunca aconteceu nada. Eu só precisava receber um login e uma senha para poder aplicar. É um aplicativo, né? Mas não mandaram. E aí eu tive que ligar, aí liguei, aí não consegui, aí eu liguei de novo, aí a moça falou, não, você tem que, esses planos de internet que você tem, não existe mais. Eu falei, como não existe? É meu? Eu tenho ele. Não, mas não existe, tem que mudar ele. Eu falei, mas qual é a mudança? A mudança é que eu vou ganhar 100 GB a mais no mesmo preço. Eu falei, aí, muda, moça. Ótimo. Nem me perguntaram. Ótimo. Não, eu não quero 100 a mais, pelo mesmo preço. Daí, beleza, mudei. Aí ela falou, não, você tem que também contratar um chip de celular. E, bom, enfim, eu falei, contrato, o que você precisar? Só preciso parar que meu pai me ligue para resolver o plano da TV dele. Que é um sucesso para você. Isso, e aí no final do dia, agora eu consegui, mas daí quando eu entro no aplicativo, eu não conseguia resetar a senha para criar uma... Hoje eu consegui, mas ainda meu pai tá apanhando para usar lá o aplicativo, porque ele não é tão intuitivo, então o meu sucesso ainda não foi 100% conquistado, mas eu vou conquistar. Eu vou chegar lá esses dias e já vai arrumar lá para ele. Então, só um parentezinho. Se a empresa verdadeiramente entendesse o que é sucesso para você, eles pegavam essa situação e a moça falava, deixa que eu ligo para o seu pai e eu vou resolver tudo que ele tem de dúvida agora. Eles ligam. Sim, mas você vê a empresa fazendo isso hoje em dia, cara? Esquece. Porra, aí. Esquece. Bem, mas voltando. Então, solicitação é isso. É quando a empresa não deixa o cliente executar algo e fatalmente o cliente tem que ligar para a empresa executar esse algo. Então, você vê que cada um deles tem um remédio, né? Remédio de problema é resolução de bug, loop de melhoria. Remédio de informação é usabilidade, seja do serviço, seja do produto. Remédio de solicitação é autosserviço. Poder. Exato, é autosserviço. O quarto tipo é uma mistura de reclamação e elogio. Eu costumo facilitar, quando eu explico, falando que é só reclamação. Mas, na verdade, é elogio. E os dois são o que eu chamo mesmo de contato de opinião. Por quê? Seja reclamação ou elogio, um é para somar, o outro é para diminuir, tá? Tem uma camada emocional muito grande. E se você não considera essa camada emocional, não adianta você resolver o âmago da coisa, o emocional vai estar lá. E você resolveu, mas vai ter reclame aqui, vai ter mídias sociais te atacando, vai ter NPS baixando. Sim. Então você tem que resolver a camada emocional. Obviamente, no caso de reclamação, você elimina as causas, minimiza, e no caso de elogio, você maximiza. Que é um lado também que a bola está quicando no mercado absurdamente. E que ninguém está aproveitando ela. Ninguém se aproveita. Geralmente o executivo, de novo, ele vê o NPS legal, ele fala, beleza, vou ganhar bônus. Só que ele esquece que ele pode acionar quem deu o NPS positivo e fazer eventos com a pessoa para maximizar o alcance do positivismo. Mas estou me alongando de novo. Voltando então, reclamação, elogio é um tipo diferente por causa da camada emocional. E o último tipo é vendas. É um tipo de contato em que o cliente quer aumentar o relacionamento comercial com você. E geralmente esse último tipo, a gente espera que seja só proativo. Eu vou gastar dinheiro com marketing para o meu cliente querer comprar. Eu vou gastar dinheiro com ações de upgrade, promoções para isso aqui aumentar. Sendo que no seu atendimento, isso aqui tende a ser de 20% a 30% dos contatos de qualquer lugar. Eu liguei para comprar. Eu queria comprar um outro pacote. Comprar. Né? E porque foi explícito nesse caso. Mas muitas vezes a venda está escondida. Ela está escondida naquele outro tipo de informação. Eu liguei com uma informação, com um problema, e na verdade você tem a solução para me vender aquilo. Exato. Tá. Então, se a empresa é muito quadradinha, ela fala, a informação que você quer está aqui. Tchau, vou desligar. Cara, entende por que ele está perguntando se o limite do plano é 500 mega. Cara, se está perguntando o limite, é porque provavelmente essa pessoa quer aumentar. Eu tenho uma promoção de 1.000 e... Exato. Então, consigo te fazer por 3 meses o mesmo preço, enfim. Exato. Né? Então, você percebe que cada um desses bichos aqui é totalmente diferente do outro. Perfeito. Requer skill, requer processo, requer sistema totalmente diferente. Então, voltando lá no nosso início, tudo isso aqui é atendimento puro e simples, que é o patinho feio, que ninguém quer ter, ninguém quer ser atendimento, mas eu te digo que é o lugar de maior oportunidade no mercado hoje em dia.
até das empresas que chegam na consultoria e falam, eu quero melhorar a minha centralidade, quando a gente entra lá e vê a camada de atendimento, a gente fala, cara, dá um queijo suíço isso. Melhora isso aqui que você já vai melhorar Ganha. muito, cara. O Zapata, quem procura você ou com quem que você fala nas empresas para começar o trabalho? Quem procura é geralmente o líder de área, líder de empresa, executivo. Mas é o cara de CX? Não. Ou é muito Metade, variável? eu diria. Não, boa pergunta. Eu nunca classifiquei, mas eu diria que metade, porque tem empresa que não tem o tal do CX Tá, ainda, tá. mas quer ser centrado no Uhum. cliente e aí acaba criando. Mas daí é uma alta direção, ou um diretor Sim. ou um presidente que procuram. Sim, tem também, claro, todos os cargos, Claro. mas é aquele papo que a gente estava. Para funcionar mesmo, tem que ter um sponsor lá em cima da hierarquia para ir adiante. Tá, legal, muito bom. E vamos falar então, para a gente ir terminando aqui, da Paradox. Da onde surgiu uma outra empresa, você trouxe o Léo Palota, que é um cara, como a gente estava comentando antes, Fenomenal. super, pelo que eu acompanho nas redes sociais principalmente, eu vejo que ele é super engajado em educação, em método, em tudo, conhece bastante. Mas por que veio esse braço de educação? Perfeito. Independente do Léo, a Kentricus já ia ter alguns braços, tá? Vou falar bom. só do educacional por Uhum. enquanto, que os outros Não ainda pode estão falar, é isso aí. fermentando lá. Boa. Esse braço educacional faz todo sentido com consultoria. Então, falei, mesmo não tendo o Léo, mas pelo amor de Deus, o Léo entrando explodiu esse negócio. Mas é sinérgico, porque quando você está ensinando, consultoria o que é? É você orientar uma empresa em boas práticas. Basicamente é isso. Uhum. Quando muito é dizer, você hoje está aqui nesse ponto, em termos de boas práticas, e você quer chegar aqui, eu te ensino a ir de um ponto para o outro. E aí já começou, eu te ensino a fazer isso. Então a consultoria é algo bem focado, bem concentrado na alta direção, pelo menos as consultorias que a Kentricus faz. Quando eu percebi que no fundo tem esse tom educacional, permite escalar, permite não só ir para a alta direção, mas para a média e o operacional. E aí a coisa escala e claro que é um braço sinérgico dessa consultoria. Tá bom, mas ela trabalha só no B2B, então assim, você está prestando consultoria na empresa, você falou com o diretor, bolou toda a estratégia, fez avaliação e tal. Aí você fala assim, ó, galera, inclusive, tá aqui, quem vai implementar isso aqui são esses times aqui, só que eles não estão preparados. Exato. Então eu vou dar um curso, um treinamento, um masterclass aí, qualquer, não precisa entrar em detalhe. Que são necessidades Tá. que às vezes não estão claras no início. Então, CX é não típico. Não vai estar claro no início. Você não sabe o problema? Tem razão. Tá. E aí você cria módulos para as empresas para poder treinar essa galera toda para eles implementarem aquela estratégia que foi criada ali em cima. E depois de tantos módulos parecidos, com a mesma tonalidade, ficou claro o braço de educação como era necessário. Então, voltando na sua pergunta Paradox, por uma coincidência do destino, quando eu quis crescer esse lado educacional, estava falando um dia com o Léo e o Léo estava com a vontade já de virar empresário e de ser um founder da Paradox. Ele já tinha até um nome em mente. Tá tudo pronto. Aí eu falei, cara, e não foi Palota Educação? Hã? E não foi Palota Educação o nome Você da vê? empresa? Ah, tá vendo? Se fosse minha criatividade, estaria por aí. Então, isso é uma coisa que ele entende muito e recomendo você falar com esse cara. Não, vou sim. Aprofunda o Paradox com ele. Tá mas bom, você perguntou do Paradox, eu vou te dar uma geral. Então, a última pergunta, a ideia não é abrir, por enquanto, pelo menos, para o B2C. É mais focada nesse Na verdade, sim. Tá. Já lançamos o curso Experience Makers para mercado aberto, digamos, B2C. E é um curso que veio suprir uma necessidade muito grande do mercado. Tudo que eu te falei de CXPA, das disciplinas, tudo isso está no curso, somado com a nossa experiência de consultoria, e a gente está trazendo vários profissionais tarimbados de Amazon, de iFood. Para dar esses cursos, você tem outros profissionais que você traz junto. Sim, principalmente os professores dessa primeira turma, que vai acontecer agora em outubro, será eu, o Léo. É ao vivo? Sim. Desculpa. Sim, tá, ao vivo. Legal, não é gravado. E é híbrido, tem uma grande parte remoto e uma menor parte presencial. Legal. Então, a maior parte será dada por mim e pelo Léo, e uma parte complementar
por pessoas que vêm de grandes empresas. Então, tem o Denilson Marcelino, do iFood. Já entrevistamos ele aqui. Olha, genial esse Não, ele é garoto. muito bacana, ele é muito Animal. bom, ele é muito bom. E ele vem dar justamente essa parte que ele De é voz, expert, né? né? Não. Exatamente. Cara, tudo que ele contou aqui foi muito, muito bacana. Fantástico. É. E outro nome que eu posso dar por enquanto é a Mariana Grotera, da Amazon. Você vê a Amazon botar a real do mercado atual nesse curso também. E é o que a gente quer. A gente quer trazer a realidade, juntar com a teoria. O moto da Kentricus é da teoria à prática. Uhum. A gente sempre faz isso. A gente Tá. vem com... Eu falo para o meu cliente, eu trago o by the book, mas não implemento o by the book. Porque não existe, a gente vai adaptar pro adaptá-lo à sua realidade. Não, dá pra ver, você é um cara extremamente organizado de pensamento, assim, estruturado, tudo tem que ter, pô, são 5 pontos, é assim, isso separa, mas isso aqui pode ser junto ou não. Tudo vai tendo uma caixinha. Eu gosto, eu sou suspeito que eu adoro gente bem estruturada que nem Que você. bom, que bom. Mas legal. Você falou da Mariana, da Amazon? Mariana A gente, Grotera, da eu Amazon. entrevistei, eu acho que talvez ela seja do time dela, a Malandrin. É a... Nossa, me deu branco. Vivian Malandrin. Legal. Deve ser do time dela. Não, Legal. a Amazon é professora show. de muita coisa, né? E aí vão ter vários professores desse calibre aí. Exato, tanto para dar aula como também palestras específicas. Então, é um curso. Isso é coisa do Léo, cara. Você viu como eu sou. Seria um curso quadradinho. O Léo trouxe essa parte dinâmica, inovadora, muito pensada, a parte pedagógica até. Então, é um curso que eu tenho certeza que vai suprir uma necessidade que tem hoje em dia. E ele muito dura um grande. mês? Não, mais? Um dia? Dura 2 meses, Tá bom. são 36 horas aula. Capaz que eu esteja errando um pouquinho para Não cima tem e para baixo, mas problema. é nesse tamanho de curso. Porque você tem muito MBA, né? MBA é 360 horas. Inclusive, eu construí um dos MBAs que tem aí no mercado. E eu peguei exatamente esse cerne do MBA que eu fiz, são exatamente as mesmas coisas que eu estou colocando no curso, focado em centralidade em CX. Legal, muito bom. Então isso foi um teaser para quem vai ter o É isso aí. vai ter o curso completo. É isso aí. Posso dar outros teasers? Por favor. Outro é do Experience Lab Meetup, que está acontecendo, que é o que eu estava te comentando antes das comunidades, né? Que tem várias surgindo. E isso veio... já estamos na quarta edição, dia 14 agora será a quarta edição do Presencial, não... Presencial. E esse Meetup, de novo, coisa do Léo. O Meetup é assim, ele tem uma estrutura que começa com um host. Tem que ter um host, que é uma empresa muito conhecida, muito interessante para a CX. E começa um tour com um grupo pequeno de pessoas. Depois esse tour acaba e aí começa, perto das 7 da noite, começa o Meetup mesmo. Sempre tem 2, 3 palestras de especialistas, só que com temas muito usáveis, sabe? A gente abomina aquelas palestras que te enganam, tá? Sinceramente falando aqui, tem muita palestra que fala, veja aqui como transformar cliente em não sei o que, tá? E vai. E, de repente, você vai na palestra e você não aprende a transformar o cliente. Até porque não... Então, são palestras reais, práticas, que realmente agregam para a turma. E o tom do meeting inteiro é para proporcionar oportunidades. E sempre dentro das empresas você vai fazer. Sempre Cada das empresa empresas. que seja o host vai fazer o... A próxima, no dia 14 agora, vai ser na TOTUS, por exemplo. Tá. E já temos várias agendadas, até os lugares que vão ser bem legais. E quem tiver interesse, como é que funciona para participar desses? Por enquanto, vai no meu perfil, no perfil do Léo, ou no perfil das empresas também. Me manda e-mail quem tiver interesse em participar, mas no Simpla, se você colocar Experience Lab Meetup, no Simpla Você sempre já está encontra aparecendo. todos eles. Legal, Isso. legal. Então, essa é uma coisa que eu queria deixar de contribuição para a comunidade CX no Brasil. Legal. A outra coisa é um produto que a gente lançou, mas ainda não fez muito away, que chama CX on the Job. CX on the Job é um produto da consultoria. Não é um produto educacional, mas eu e o Léo, a gente teve muita dificuldade em classificar. É basicamente um conjunto de 6 módulos de consultoria prática dentro da empresa. Isso apareceu depois da Kentricus fazer inúmeros trabalhos e perceber uma sequência muito clara de ações. Vocês criaram um módulo da consultoria que é mais curtinho, empacotado, que já resolve muita coisa. Resolve muito. Mas não é super, talvez especializado, assim, mas ele já dá um bom... Olha, é super especializado
e ensina ao grupo de profissionais dentro da empresa a trabalharem ferramentas práticas de CX. Tá. É como se fosse assim, olha, você quer ter um time de CX na sua empresa? Você quer que eles saibam na prática executar isso no dia a dia? Vem no CX on the Job, são 6 módulos, e depois eles vão estar Pessoa que vai. certificados. Hã? A pessoa que vai, não é que você vai na empresa e faz essa consultoria. A gente vai na empresa, é vendido para Para a empresas empresa. isso. Tá, Isso. tá. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar no cxonthejob.com ou .com.br, os dois, Ou e no lá seu tem os LinkedIn, fala com detalhezinhos. você. Tá liberado. Beleza. Zapata, muito obrigado. Acho que foi uma aula muito bacana aí que você deu. E só, como a gente falou, só um teaser que você vem por aí. É isso aí. É muito bom. Obrigado mesmo. Foi show. Obrigado a você, Matheus, e parabéns pela iniciativa. Você é um dos caras que está ajudando com uma energia positiva a elevar a comunidade aqui de CX no Brasil. Muito obrigado a você. Valeu. Muito bom.